as correntes marítimas, todas as variáveis do clima. Existe uma explicação para essas variações, as variações normais. Parte dessas variações de temperatura, existe uma teoria chamada ciclos de Milankovitch, que é um astrônomo, parece que sérvio. Então, existem variações na órbita da Terra. A órbita é uma elipse, varia a excentricidade de 100 mil anos em 100 mil anos, e o plano da órbita da Terra varia também de 100 em 100 mil anos. Existem vários outros ciclos e que predomina grandes ciclos de 100 mil anos. Para ter uma ideia desse plano, essa foto aqui de uma sonda é muito interessante. Aqui é a Lua, isso aqui é a luz da Terra, refletida da Terra iluminando a Lua, aqui o Sol nascendo na Lua e aqui 3 planetas, Saturno, Marte e Mercúrio. Então vejam que estão todos aproximadamente, não é num plano exato. Existe um centro de gravidade do sistema solar, então a inclinação é em relação a esse plano. Aqui são medições feitas em camadas de gelo na Groenlândia, no Himalaia e na Antártica, e que se verificou que essas camadas de gelo, como eles não derretem, quanto mais profundo, mais antigo. Então, os estudos indicaram, foram feitos estudos com perfurações no gelo, que conseguiram identificar variações tanto de CO2, como outros gases, CH4, e composição do isótopo deutério, e esse aqui estaria relacionado com a temperatura. Então, pegando da temperatura, quer dizer, isso aqui é a variação média naqueles ciclos de 100 anos. Quer dizer, aqui, por exemplo, 100 mil anos antes da atualidade, 500 mil, 400 mil, 300, 200, 100 mil e a época atual. Cada intervalo desse é 20 mil anos. Então, existem períodos de temperatura média mais alta e períodos de temperatura mais baixa. Esses são períodos glaciais. Esses períodos de média mais alta são interglaciais. Nós estamos num período interglacial e se comprovou que começou há 11 mil anos. Só que eles não são regulares. Esse aqui, aparentemente, tem talvez uns 40 mil anos, esse aqui 10 mil anos, quer dizer, então ninguém sabe quanto tempo vai durar esse nosso período. Então, mas com certeza, se essa teoria está certa, vocês vejam que o resfriamento é lento, relativamente, estão vendo? Agora, a subida para o interglacial é bem rápida. Então, a tendência atual é de esfriar, mas isso em alguns milhares de anos. Ninguém sabe quantos anos vai ser. Agora, quando se fala no aquecimento global, é que vai aquecer em dezenas de anos. E quando se fala que há o risco de aumentar de 2 graus, é da agora até o ano 2100. Aqui são os estudos de um projeto da ONU, painel intergovernamental de mudanças climáticas. Grande número de países participam, inclusive o Brasil. Isso aqui são os resultados de 2007. Eles mostram, quer dizer, a evolução da emissão de gases poluentes desde 1850. Então, quer dizer, é um aumento muito grande, né?
Então, eles têm previsões feitas em modelos, né? Aqui é o caso de aumento de temperatura, que vendo pelo gráfico, aqui é o delta de aumento, né? Quer dizer, cada curva aqui são diferentes cenários com diferentes medidas para reduzir a poluição. Então, se tiver um cenário ideal, né, não muda muito. Agora, se não fizer nada, o último cenário, se não fizer nada. Isso aqui são médias, mas aqui são faixas de variação. Quer dizer, se não fizer nada, pode chegar a um aumento de 2 graus, mas pode chegar a 6 graus. Outros estudos dizem que é 8 graus. Então, o que está se propondo nessas conferências da ONU é que estabeleça 2 graus como a meta, né? Então, se a gente pegar pela média, né, seria mais ou menos esse cenário. Cada cenário tem as medidas propostas. E existe um estudo independente do MIT, que desenvolveu a sua própria metodologia e que chega a conclusões muito parecidas. Vai de 2,3 graus a 8. Do MIT é menos otimista. Aqui aqui é emissão, deixa-me ver. A temperatura de 1,6 a 5,1. E tem uma sobre o nível do mar. Nesse aqui não tem. Existe também uma previsão de aumento do nível do mar. Isso aqui é um exemplo de modelos, um modelo parcial, com fluxo de carbono, relação entre fluxo de carbono e a temperatura global, usando aquela metodologia de dinâmica de sistemas. Então, são usados esses modelos. Esses estudos. Bem, uma coisa que pode ocorrer com uma variação climática é a ameaça aos ecossistemas e à biodiversidade. Tem alguns dados que mostram, digamos, a complexidade e a gravidade da coisa. Segundo a teoria do Big Bang, o universo surgiu há 15 bilhões de anos. Outros dizem 14, outros 13,8, mas por aí. Formação do Sol, 4 bilhões, formação da Terra, 4,4, surgimento da vida elementar, 3,5 bilhões. Então, isso mostra, digamos, talvez a fragilidade da vida humana e o valor dela. Precisou de um fenômeno dessa magnitude, dessa complexidade, desse tempo, para que surja o ser humano e para que surja a vida como a gente conhece. Então, algumas observações: as espécies existentes são resultado de um processo de evolução longo de 3,5 bilhões de anos. O número atual de espécies macroscópicas, de 13 a 14 bilhões. São descobertas 5 a 1000 anos, 5.000 a 10.000 espécies por ano. Para que existem tantas espécies? Ninguém tem resposta. Eu não li, mas existe um artigo: por que é preciso salvar o mico-leão dourado? Talvez seja porque a nossa ignorância sobre por que tantas espécies é completa. Então, há quem diga: os ambientalistas são radicais. Mas alguém sabe explicar por que existe o mico-leão dourado? Não, pode ser, mas não há resposta científica. A ciência não sabe. A ciência, com certeza, não sabe. Um aspecto importante é o seguinte: a natureza, os ecossistemas, eles prestam diversos serviços
que tornam a vida humana possível. Suprimento de alimentos, de água, fibras, corantes, madeira, combustíveis e minerais. Regulagem do clima. Quer dizer, a Terra desse tamanho, né, mantém uma temperatura média no solo de 15 graus. Purificação da água. Quer dizer, a água vai suja para o ambiente, evapora e desce limpinha da chuva. Né? E vários outros fenômenos, né? Pestes, polinização, reciclagem, aspectos chamados culturais, quer dizer, a beleza da natureza, né? Etc. e tal. A formação do solo, prevenção de erosão, etc. Então, isso está em risco. Existem vários sistemas naturais, o ciclo da água, um sistema complexo, um diagrama aqui mostrando os vários fenômenos que acontecem com a água. O ciclo do nitrogênio, um outro ciclo complexo. As correntes marítimas exercem um papel enorme na estabilização do clima. Aqui as cores não apareceram, né? Você tem, quer dizer, essa corrente é submersa, né? Não é na superfície do mar, não. Quer dizer, quando a corrente é fria, ela é mais profunda. Então, quando passa perto do Polo Sul, ela se resfria. Vai subindo, ela vai se aquecendo, e aqui, ó, na costa oeste dos Estados Unidos, desce uma corrente quente que cruza todo o Índico, o Atlântico, e sobe aqui nas costas da Europa. Quer dizer, é por essa razão que a Europa Ocidental não é tão fria e no interior da Europa é muito mais frio. E aí ela resfria e vai descendo aqui. Na costa do Brasil tem uma corrente fria. Aqui em Cabo Frio ela chega, na região de Cabo Frio, ela chega próxima da superfície. Aqui existe um grande temor. A Groenlândia tem uma grande camada de gelo. Quer dizer, se essa camada se desprender e cair aqui, ela pode perturbar todo esse circuito aqui e dar uma grande confusão no clima mundial. Bem, eu tenho que acelerar o conceito de desenvolvimento sustentável. Eu vou mostrar aqui, a ONU criou uma comissão que fez um relatório em 1987, era a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. É chamado de relatório Brundtland, que foi uma primeira-ministra, acho que um daqueles países nórdicos, que foi a coordenadora. Basicamente, ele diz o seguinte, que o desenvolvimento sustentável é o que permite atender às necessidades atuais da humanidade e garantir as necessidades futuras da humanidade, levando em conta a necessidade de melhoria social, pela desigualdade social que precisa ser reduzida. Então, é um problema monumental. Quer dizer, nós não devemos destruir a possibilidade da vida humana futura e temos que corrigir as desigualdades sociais existentes. Esse é o desafio. Então, essa é a definição da ONU de Desenvolvimento Sustentável. Então, vejam que a definição é totalmente qualitativa. Quer dizer, uma coisa que nunca se pensou, nós não temos moralmente o direito de consumir todos os recursos materiais e os nossos filhos, netos, as gerações futuras morram de fome. E também não podemos aceitar a desigualdade existente sem fazer nada para melhorar. Então,
o problema se complica porque, se o aquecimento global é verdadeiro, o atual desenvolvimento, que na realidade é baseado no crescimento da economia, o crescimento significa maior produção, maior poluição, esses problemas todos. Então, o problema que já era difícil fica amplificado pelas mudanças climáticas. Quer dizer, é uma coisa nunca pensada. É curioso porque a existência desse problema só começou a ser detectado por volta de 1960, 1970. Se a gente olhar o mapa mundi, quer dizer, o mundo todo está todo ocupado já desde mais ou menos 1900. Quer dizer, já tem habitantes em todos os lugares, é claro, com populações distintas. Mas não há novos lugares a conquistar. Quer dizer, o fato é que até o final do século XIX ainda havia regiões a ocupar. Agora restam poucas, a Amazônia, mas a Amazônia está em risco, se considera que ela não pode ser destruída. Quer dizer, o que se imagina é que, se desmatar toda a Amazônia, vai ficar igual ao Saara. Então, como é que vai ficar essa economia, em que a gente lê o caderno de economia todo dia, está criticando que o governo previu crescer 3% e só cresceu 1%. É um absurdo, tem que crescer 3%. Então, vamos ver essa história, um pouco dessa história do crescimento. Usando essa mesma metodologia, que ela foi desenvolvida no MIT por volta de 1970, pelo professor Jay Forrester. Curiosamente, o Jay Forrester era um engenheiro eletricista, e que foi convidado a trabalhar na escola de administração do MIT, procurando dar a essa escola de administração uma abrangência um pouco diferente das tradicionais. Então, um dos trabalhos que ele fez foi esse. Esse trabalho dele atraiu a atenção de uma organização, uma espécie de ONG, chamada Clube de Roma, que envolve diversas personalidades, organizações, e que estudam, discutem problemas mundiais. Então, o Clube de Roma resolveu financiar o MIT, sob a direção do Forrester, a aperfeiçoar o estudo. Esse aperfeiçoamento, quer dizer, todo financiado pelo Clube de Roma, gerou um chamado relatório do Clube de Roma,